Tem uma história de Jesus que me fascina. Talvez é uma das principais histórias para a gente entender a natureza do pecado e da nossa reação diante do pecado quando estamos diante de Deus. Uma vez, Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. O fariseu era um tipo de religioso, tem uma seita entre os judeus, que eles interpretavam a lei e a levavam muito ao pé da letra. Eles eram muito legalistas. E o que é que eles faziam? Eles fiscalizavam a vida de todo mundo. Eles eram religiosos, assim, que eles estavam de plantão em todo canto e eles exigiam das pessoas um cumprimento da lei. Só que para eles não lhes bastava apenas a lei bíblica, a lei da Torá. Eles acumularam décadas e décadas de sabedoria, de conhecimento dos rabinos, e eles foram aumentando muito leis e tradições e exigindo de todo mundo a prática daquelas tradições. Algumas até mortas, sem significado e exteriores. E quando Jesus apareceu ali nas ruas da Judéia, da Galileia, pregando o evangelho, amando as pessoas, preferencialmente ele estava com os pobres, e Jesus falava de amor, de vida, e Jesus perdoava os pecadores, e Jesus era amigo dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram judeus que estavam traindo o seu próprio povo e estavam agora cobrando imposto de judeu para dar a Roma. E, portanto, eles tinham uma guarda romana os protegendo, eles tinham dinheiro, eles tinham um bom salário, uma boa casa, mas eles perderam os seus amigos de origem, os seus amigos judeus. E então eles tinham suas prostitutas, e eles eram considerados como comilões e bebarrões, suas casas tinham festas, orgias. E Jesus ia para essas casas e era amigo dos caras e falava de perdão para eles. Os fariseus não conseguiam conviver com essa atitude de Jesus com os publicanos, com as prostitutas. Até hoje as prostitutas são alvo de preconceito. Mas imagine na Judéia, imagine nos dias de Jesus, e as prostitutas elas tinham acesso a encontrar Jesus, a olhar para Jesus, a abraçar Jesus. E quantas vezes Jesus chegou para uma prostituta e lhe disse assim: minha filha, perdoados são os seus pecados. Vá e não peque mais. E isso escandalizava muitos judeus, principalmente os fariseus. Então, os fariseus, eles viviam em reuniões e conselhos tentando encontrar um erro em Jesus. E alguns fariseus ficavam muito curiosos de saber como é que um simples galileu, um homem de Nazaré, conseguia vencer na conversa, no diálogo, tantos mestres da lei em cada cidade que ele passava. E o Simão deu um jantar, e ele, junto com outros fariseus, estava tentando pegar Jesus em algum erro. E Jesus chega na casa do fariseu e toma lugar à mesa. As mesas daquela época eram mesas baixinhas, rentes ao chão. Não havia cadeiras como essa, que a gente fica com os pés debaixo da mesa. As pessoas ficavam reclinadas sobre o seu lado, os pés ficavam bem longe da mesa e o tórax ficava pertinho da mesa. A mesa baixinha no chão, geralmente tinha uma almofada ali. Os pés eram considerados imundos e, portanto, ficavam o mais longe da mesa possível, que era considerada sagrada. Mas era comum naquelas casas onde havia uma ampla sala, um cenáculo e aquela refeição, que quando um convidado, um rabi, um mestre era convidado para aquilo, ele era convidado com honra. E uma das honras mais simples que se oferecia àquelas pessoas era que o dono da casa, ou um escravo seu, se ele assim tivesse um escravo, lavava os pés do convidado logo na entrada. Esse homem era beijado no rosto e uma gota de unguento, de perfume, lhe era colocada na testa e uma toalha lhe era concedida para enxugar os pés já bem lavados, e todos tomavam a mesa com o rosto beijado, com a testa ungida e com os pés lavados. Mas a Bíblia diz, essa história é contada por Lucas 7, a partir do verso 34, você vai encontrar essa história até o fim de Lucas 7, e a história conta que, entrando Jesus na casa, tomou lugar à mesa. Ele não foi recebido na porta, ele não foi beijado no rosto, ele não teve seus pés lavados. Então todos os fariseus estavam na mesa, devidamente beijados, lavados e ungidos, e Jesus com os pés sujos toma lugar à mesa.
E a Bíblia diz que uma pecadora da cidade entrou naquela casa e tomou lugar entre aquelas pessoas e se ajoelhou aos pés de Jesus. E diz que ela derramou tantas lágrimas que enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos, banhava os pés de Jesus com lágrima e enxugava com o cabelo. Só que é o seguinte, quando a gente está chorando, uma parte da lágrima escorre aqui por cima. Outra parte da lágrima entra por um buraquinho chamado de fosseta lacrimal e cai aqui por dentro do nariz, ó, e se junta com a coriza, tudo lá. Então aquela mulher melicou, na verdade, os pés de Jesus. E solta o cabelo e tenta enxugar. Na verdade, ela suja o seu cabelo com lágrima, com coriza, com barro dos pés de Jesus, com suor dos pés de Jesus. Que cena é aquela? E quando o fariseu vê aquela cena, aquela mulher chorando, com os pés inchados, com o cabelo desgrenhado, solto, e uma mulher pecadora, possivelmente uma prostituta da cidade, o fariseu chamado Simão pensa assim: esse homem não é profeta. Pois se ele fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está tocando nele. Uma mulher jamais tocaria num homem assim, com tanta intimidade. Uma mulher daquela época não soltaria os seus cabelos. As mulheres viviam muito bem cobertas com véu. Então aquela intimidade da mulher aos pés de Jesus chocou e escandalizou o fariseu, o Simão, e o fez duvidar da capacidade de Jesus como profeta. E Jesus olha para Simão e diz: Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. E o Simão responde assim: dize-a, mestre. E note que no coração ele estava julgando Jesus, mas em seus lábios ele diz, mestre. E Jesus diz: um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o denário era o salário de um trabalhador por um dia, uma diária daquela época. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Nenhum dos dois tinha com que pagar, e esse senhor perdoou a ambos. E Jesus perguntou para Simão: Simão, qual dos dois o amará mais? E Simão disse assim: eu suponho que o que devia mais. E Jesus disse: respondeste bem, Simão. A mesma coisa aconteceu aqui na tua casa. Eu entrei na tua casa e tu não me beijaste o rosto. Mas essa mulher, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Tu não me deste água para lavar os pés, mas ela está lavando os meus pés com lágrimas. Tu não me deste uma toalha para enxugar os pés, ela está enxugando meus pés com os cabelos. E tu não me deste uma gotinha de perfume na testa, pois ela quebrou um vaso de alabastro. Alabastro é um tipo de pedra da qual se fazia o vaso. E o perfume que tinha dentro era um unguento. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume e o unguento nos meus pés. E voltando-se para a mulher, disse: por isso te digo, mulher, perdoados são os teus muitos pecados. Porque a quem muito se perdoa, muito se ama. Essa história é muito interessante, porque, na verdade, só existem 2 tipos de pecadores. Pecadores do tipo Simão, que se acham melhores do que os outros e que se acham no direito de julgar os outros. No caso, ele julgou até Jesus. E pecadores do tipo daquela mulher, que se sentia... Eu tinha uma irmã que ela dizia assim: eu sou do lixo, da lama e do xerém. Ela se sentia pecadora, se sentia lixo, escória para aquela sociedade. Ela não tinha dúvida nenhuma de que pecava. E quando ela encontrou no olhar de Jesus o perdão, e quando ela encontrou no abraço de Jesus o aconchego do Pai, aquela mulher amou muito Jesus, ao ponto de fazer essa cena. E você? Que tipo de pecador você é? Do pecador que se acha melhor que os outros, que julga o outro, e por isso você fofoca, faz maledicência e faz discursos como se estivesse chocado e arrasado com o pecado do outro, mas no fundo você tem um tipo de prazer mórbido com os erros dos outros? Que tipo de pecador ou pecadora você é? Pois saiba que o perdão é concedido para aqueles que se reconhecem pecadores e que se quebrantam. O quebrantamento, a contrição, a convicção de pecados é a reação que um homem pecador tem quando encontra com o olhar santo de Jesus. Jesus é todo santo, mas é todo amoroso. Por que Jesus pode perdoar pecados? Porque ele levou todos os pecados lá na cruz. Na cruz, Jesus pagou um preço caríssimo por todos os pecados, pelos teus pecados e pelos meus. Jesus pode perdoar pecados, mas a única coisa que ele exige
é que a gente se arrependa, que a gente confesse os pecados, que a gente admita que é pecador. Aquele que não admite que é pecador vai morrer sem perdão dos pecados, mesmo Jesus tendo pago um preço tão caro pelos teus pecados. Veja que desperdício! Seus pecados serem todos pagos por Jesus, e por não receber Jesus e por não se reconhecer pecador, você ter que ir para o inferno sem perdão, com um perdão garantido. Que desperdício! Creia em Jesus e receba o perdão dos pecados. Se quebrante, se arrependa, confesse. Pois aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Creia no poder perdoador, curador, transformador do sangue de Jesus. E diante desse perdão, seja eternamente agradecido. Que resposta você dá ao amor de Deus? Se você crê que Jesus te perdoou e se você recebe pela fé que está perdoado e então se considera salvo e se considera crente em Jesus, viva de acordo, ame-o, prefira-o, esteja aos pés dele, banhe os pés dele com suas lágrimas. Não tenha vergonha de pagar mico, chore diante dele, exiba seu amor. Em nome de Jesus. Amém.